Olá, tá começando mais um Na Torcida. Hoje o nosso assunto é vôlei feminino. A gente vai saber mais sobre a preparação das meninas e os desafios da temporada. Fique com a gente. E para falar mais sobre essa modalidade tão tradicional aqui em Chapecó, a gente recebe Michel Guimarães, técnico do time, a Lara Vidal e a Dani Baum. Olá, sejam bem-vindos. Obrigado, satisfação. Aqui na TV Uno. Certo, é um prazer para nós recebê-los também. Michel, conta um pouquinho então, você está no time desde 2013 como técnico. Conta um pouquinho de lá para cá, como é que tem sido essa trajetória do vôlei feminino, uma das modalidades muito tradicionais aqui em Chapecó, né? Sim. A gente continuou um trabalho que já havia iniciado em 2006 com o professor Fernando Piccoli. Ele fez um trabalho de iniciação aí que ele mesmo conseguiu alguns resultados e depois ele passou o bastão para mim. Então, em 2013 eu assumi e a gente veio construindo um caminho muito vitorioso. E que nos últimos 2 anos nos gabaritou a ser tido como a melhor equipe do estado, né? Faz 2 anos que nós vencemos as principais competições na categoria adulto, mas esse trabalho começou lá atrás com ele em 2006 e em 2013 eu dei continuidade. Em 2013 a gente formou uma equipe adulto boa e com o passar do tempo a gente foi qualificando essa equipe ainda mais e agregando esse trabalho à formação de jovens atletas e aí melhorando também as categorias de base. Então o nosso resultado no adulto ele é expressivo, mas ele reflete lá nas meninas mais novas. E o caminho vem sendo bem construído, os resultados a gente vem conseguindo alcançá-los. Certo, a gente vai falar muito mais sobre o vôlei, também vamos conversar com as meninas, mas antes, a nossa equipe preparou uma reportagem para a gente conhecer então um pouco mais da equipe de Chapecó. Vamos acompanhar. É no ginásio Ivo Silveira, em Chapecó, que a equipe feminina de vôlei treina diariamente. As meninas estão trabalhando duro para as competições deste ano. Dentro do estado existe uma hegemonia, né, da equipe, né, e conquistando e de vez em quando não se conquistando, ficando vice-campeão, mas subindo sempre no pódio. A equipe que leva o nome da universidade começou seus trabalhos em 2006 e desde então vem ganhando destaque nas competições estaduais e nacionais. Em Santa Catarina, destaque para o campeonato estadual e títulos dos Jogos Universitários Catarinenses. Muitas atletas saíam de Chapecó para fazer universidade em outras cidades, né? Atletas de nível, né? E eu comecei a resgatá-las para representar a cidade e a universidade. Mas o trabalho começa muito antes das atletas iniciarem uma graduação. Natural de Blumenau, Aline treina desde os 10 anos. A rotina é puxada, mas o esforço e dedicação valem a pena quando se faz o que se gosta. Eu estou muito feliz onde é que eu estou. Estou preocupada em ajudar a minha equipe, em fazer meu máximo para trazer os títulos para Chapecó. E o que vier, além disso, é uma consequência de um trabalho bem feito que a gente vem fazendo aqui e de um trabalho que eu venho me dedicando desde que eu sou pequena. Então, o que vier é com uma consequência, uma felicidade muito grande também. E aqui no estúdio a gente está recebendo então a Lara e a Dani, que eu gostaria que vocês se apresentassem, então contassem um pouquinho da história de vocês com o vôlei, começando por você, Lara. Muito prazer estar aqui. Eu jogo vôlei desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, minha família inteira joga vôlei. E eu comecei lá na minha cidade, lá em Goiás, com minha mãe, ela me dava escolinha. E foi passando o tempo, quando eu tinha 15 anos eu entrei numa equipe profissional. E em 2016, uma amiga minha que hoje é atleta aqui junto com a gente me chamou para vir aqui para Chapecó. E aí eu vim para cá, então desde então eu tô aqui e eu gosto muito de estar aqui. Ai, que bom. E você, Dani? Eu comecei a jogar vôlei com 12 anos lá na minha cidade, em São Bento do Sul. E quando eu tinha 16 anos eu fui para Balneário Camboriú, fiquei lá até ano passado e esse ano eu vim para cá. E eu tô gostando muito daqui também, é uma experiência muito boa estar aqui com o Michel, com as meninas, fazendo a faculdade também, é bem legal.
Certo. Michel, a gente está aqui com duas meninas que são de fora. Essa é uma realidade muito frequente? Acontece de vir muitas meninas de fora para cá para jogar em Chapecó? Acontece. A gente prioriza a formação de atletas nas categorias de base, como eu falei anteriormente, mas quando a gente chega na categoria adulto, é uma categoria de rendimento, né? E assim como outras modalidades, o futebol de campo com a Chape, enfim, é uma equipe que exige uma qualificação, né? Então, as nossas aqui da cidade têm a oportunidade para chegar até essa categoria, tem toda a preparação, mas naturalmente que nessa categoria, pela qualificação que é exigida, a gente precisa trazer atletas de fora e conforme a gente vai elevando o nível dessa equipe e vai elevando o nível de participação nas competições nacionais, a gente precisa de reforços, né? E elas estão aqui para nos ajudar a continuar conquistando o que a gente vem conquistando. Certo, você falou aí das competições, da necessidade de reforços, porque o nível vai subindo, né? Que momento vive hoje o vôlei feminino aqui em Chapecó? Como é que a gente pode dizer que estamos no cenário estadual, aí já somos bicampeãs, né? Como é que você avalia esse nosso momento? Nós estamos, hoje nós somos uma equipe da Superliga B, vamos colocar assim, da segunda divisão do voleibol brasileiro. Esse é o momento que nós nos encontramos. Lá atrás, a meta era ser a melhor equipe do estado. Faz 2 anos que nós estamos sendo a melhor equipe do estado. E agora nós queremos dar um salto maior. Então a gente vem participando das Superligas B, tivemos 3 participações e agora a gente quer dar um salto maior. Então a gente está projetando que nos próximos anos a gente chegue na Superliga A. Não é fácil, requer um investimento. A gente precisa trazer a iniciativa privada para junto. A gente já tem um tripé muito bacana, que é a Prefeitura, que é a instituição pública, a UNO Chapecó, que é a instituição de ensino, que dá muito valor ao nosso projeto, e a gente tem o clube. Agora, recentemente, a gente teve uma ajuda da Chape, né, da Associação Chapecoense de Futebol, que vem, mas ainda está faltando a iniciativa privada, para a gente dar esse salto, que é o que a gente almeja, chegar na Superliga A e recolocar Chapecó entre as melhores equipes do voleibol brasileiro. Então hoje nós estamos na segunda divisão, vamos colocar assim, e a gente quer dar um salto para a primeira divisão. Já nas competições universitárias, a nossa equipe é uma equipe de primeiro nível, de primeiro escalão. A gente já foi campeão dos Jogos Universitários Brasileiros e a gente quer retomar essa colocação este ano. E elas estão no compromisso aí, juntamente comigo, de recolocar a UNO Chapecó como a melhor equipe do Brasil nas competições universitárias. Certo, agora você falou sobre a Superliga B e não é pouca coisa, né? Porque é um nível altíssimo hoje que a gente tem do voleibol Sim. no Brasil, né? Tanto na Superliga A quanto na B. Então, é um feito muito grande para a Chapecó estar nesse grupo, Sim. né? Sim, com certeza. A Superliga A é uma das melhores competições do mundo. Né? Ela não é a melhor, mas ela está entre as melhores. E a segunda divisão dessa competição, ela é super disputada aqui e ela tem atletas que, a Valesquinha, por exemplo, ela é uma campeã olímpica e ela joga a Superliga B. Então você tem atletas muito gabaritados, muito qualificados, técnicos muito competentes. Então o nível te exige muito, né? E a gente quer, claro, dar um salto nessa competição para conseguir a vaga para a Superliga A. Claro, eu falei da Superliga A, que é o sonho, mas talvez eu tenha esquecido de dizer que tem que classificar na Superliga B, né? E é uma competição que exige muito, você está coberta de razão. Estar na Superliga B é motivo de honra para nós, mas a gente precisa sonhar. Claro. E a gente sonha muito em chegar na Superliga A. Porque chegar na Superliga A é um incremento super importante, até em termos de visibilidade também, né? Porque as partidas têm transmissão, é um campeonato muito valorizado, né? Que fortaleceria muito também o clube e a própria cidade, né? Com essa visibilidade. E eu sou um pouco bairrista e eu acho que Chapecó merece, né? Eu acho que a nossa cidade merece. A nossa universidade, a nossa cidade, as pessoas que aqui vivem, a gente merece. A gente vive hoje um momento muito, muito espetacular com a Chapecoense, né? Um time que subiu e nunca caiu, e isso já teve em outro momento com o vôlei masculino, na época do frigorífico, né? E a gente quer agora plantar a bandeira do vôlei feminino lá, né? A gente quer também levar com muita honra, muita satisfação o nome de Chapecó para todo o país. Nós estamos cada vez mais contratando atletas mais qualificadas para isso, novas, que com treinamento e trabalhando juntos nós vamos chegar lá. Tenho certeza que a gente vai. Daqui um pouquinho estaremos lá.
Com certeza. Meninas, vocês sentiram também isso chegando aqui? Como é que foi para vocês estar numa cidade que já teve uma tradição tão grande no vôlei, vive um momento muito especial? Como é que tá sendo poder estar vivendo também, fazendo parte desse momento aqui em Chapecó? É muito gratificante poder estar aqui participando disso. Como eu falei, sempre tive o sonho de ser atleta de voleibol, sempre, desde muito pequena. E hoje é um sonho realizado, eu vivo no voleibol. E é muito legal a gente ser reconhecida por outros atletas, por outras pessoas, porque a gente joga bastante campeonatos nacionais, então a gente acaba conhecendo outros atletas que jogam Superliga A. Então isso é muito legal, como um incentivo para nós também. É muito gratificante. E para você, Dani? Como a Lara falou, é muito gratificante também. Eu, como sou uma das mais novas da equipe, né, eu acabei de estourar o Infanto Juvenil ano passado, é meu primeiro ano como adulto aqui. Eu acho que está sendo um ano muito bom, muito produtivo, estou aprendendo muita coisa nova também, podendo jogar esses campeonatos importantes. E como o Michel falou, a gente tem o sonho de chegar numa Superliga A, né? E isso é muito importante. Com certeza, e a gente confia muito que isso vai ser possível, né? Michel, vocês estão vindo agora, recentemente, de um campeonato internacional, foi a única equipe do Brasil que esteve lá, né, na Argentina. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a experiência, o desempenho das meninas. A experiência foi muito bacana, né? Nós enfrentamos o campeão do Paraguai, nós enfrentamos 3 equipes da Argentina, e uma das equipes que nós enfrentamos foi o São Lourenço, que é uma equipe tradicionalíssima no futebol, todo mundo conhece, né? É o que disputa ali com River Plate, Boca Juniors e tal. E o São Lourenço é o vice-campeão argentino, né? Eles estão no final de temporada lá, ele já acabou, mas foi recente. Então o time deles estava, como a gente costuma dizer, nos cascos, assim, estava ponto de bala. E o nosso time está na 6ª semana, então a gente está começando a temporada. Então enfrentá-los nesse momento foi um tanto quanto difícil, mas a experiência foi muito legal, foi muito bacana, né? Outra escola de voleibol, né? Uma escola com mais volume que a nossa, muita habilidade, muita malandragem para jogar, e exigiu bastante das nossas atletas. Os jogos que a gente venceu foram dificílimos, nós vencemos os jogos por 2 sets a 0, mas nos exigiu muito, e a final a gente não conseguiu vencer, o São Lourenço nos venceu, mas teve momentos muito importantes assim, que a equipe se comportou muito bem, e outros momentos que a equipe não se comportou bem, alguns momentos desafiadores, mas a equipe também não está preparada. Eu tenho a minha parcela de culpa, porque o momento da preparação ainda não era para chegar lá e não, vamos vencer essa competição. Agora, além de ir lá vivenciar, ter essa experiência bacana, fazer dessa competição uma ferramenta de preparação para a nossa equipe, para ser usada ao longo da temporada, ela nos trouxe outro convite para uma competição na Bolívia. A gente não sabe ainda se a gente vai ter condições de ir, mas o convite veio porque nós participamos desta. Sim. Então, como é importante a gente estar nesse meio, né? E é ali que a gente pretende ficar, viu? Competições cada vez mais qualificadas e mais desafiadoras para nós no Brasil e fora, por que não, né? Que ótimo, eu acho que esse justamente é o caminho, né? A gente vai seguir conversando no próximo bloco, a gente tem muito mais assunto ainda para falar, mas agora a gente faz uma pausa, faz um intervalo e daqui a pouco a gente segue falando sobre o trabalho da Associação Chapecoense de Vôlei. Até já! E aí, tudo bem? Tô aqui na UNO Chapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida? Pois é, o EAD da UNO Chapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na UNO você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD UNO Chapecó. Aqui você aprende de verdade. Até o fim do século XXI, o planeta Terra terá 4 bilhões a mais de pessoas. Por isso, a preocupação mundial com o esgotamento de recursos naturais tem sido evidente.
São necessárias mudanças drásticas para não prejudicar as próximas gerações. Neste cenário, a arquitetura bioclimática aparece como alternativa. Ela busca adequar os projetos ao meio ambiente natural. Com o objetivo de se especializar nesta área, os arquitetos Flávio Lemos e Catiane Balzan desenvolveram uma pesquisa sobre a aplicação da arquitetura bioclimática em projetos no município de Chapecó. A pesquisa mostrou que os arquitetos da cidade buscam aplicar os conceitos bioclimáticos em seus projetos, mas enfrentam resistência dos clientes quanto ao custo imediato para a execução. No Brasil, existe o Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios do Governo Federal desde 1994. A iniciativa busca energias renováveis e sustentáveis. Chapecó já fez uso do programa em 2015, quando recebeu placas fotovoltaicas instaladas no prédio da Celeste. Eu sou Rafael Chiamente e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta com Na Torcida e com informações sobre os nossos atletas no quadro de medalhas. Dá uma olhada. Entre os dias 30 de maio e 2 de junho, a seleção brasileira disputou o primeiro Grand Prix de futsal feminino. O torneio foi realizado em Xanxerê e marcou a inauguração da Arena Ivo Guizardi. Participaram da competição, além do Brasil, as seleções da Argentina, Chile e Paraguai. As brasileiras estrearam com vitória diante do Paraguai pelo placar de 7-1. Já na sexta-feira, a disputa foi contra a seleção da Argentina, mas as anfitriãs venceram novamente por 3-0. Na terceira partida, no sábado, o Brasil goleou o Chile por 10-0 e conquistou a vaga para a final. No domingo, a seleção levantou a taça após aplicar mais uma goleada, desta vez por 11-0 em cima da Argentina. Nos dias 1º e 2 de junho, atletas da equipe de taekwondo de Chapecó participaram do Open Sul e conquistaram medalhas e pontos importantes para o ranking nacional. Foram 3 medalhas de ouro e 6 medalhas de prata. A equipe de natação da ACN Chapecó, com 5 atletas, conquistou 11 medalhas, 5 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze, no Catarinense em Palhoça, no final de semana. Ainda falando da natação, o segundo curso internacional de natação que ocorreu em Quito, no Equador, foi ministrado pelos treinadores chapecoenses Vitor Goulart e Vinícius Goulart, além de outros técnicos cubanos, colombianos e equatorianos. A temática era a natação em alto rendimento. Foram abordados os tipos de treino, cargas e intensidades de trabalho com atletas, preparação física dentro e fora da água, regras de competição, testes para avaliação e planejamento de treinamento e técnicas de nado. Agora a gente segue conversando sobre o vôlei feminino de Chapecó. Michel, a gente estava falando aí então sobre a preparação, sobre os desafios, que se busca aí cada vez mais desafios de alto nível para essas meninas. Como é que é a rotina delas? Como é que é o trabalho de treino com elas? Eu acho que elas levam uma vida muito boa, mas elas dizem que é corrido. Não, é puxado. A gente treina 2 períodos, né? Então a gente treina de manhã, elas têm o intervalo do almoço. Elas devem tirar uma soneca, sim, não sei, mas elas têm uma meia hora ali para soneca. Aí à tarde o bicho pega de novo, tem treinamento puxado. E à noite elas vêm para a universidade, né? Porque todas as nossas atletas adultos são universitárias. Certo. Então, ainda bem que a gente tem esse apoio da Uno Chapecó e a gente acaba fazendo faculdade aqui. E então é bem puxado, assim. Eu brinquei, mas eu sei que é puxado para elas. Às vezes a gente... Uma vez ou outra, uma vez por ano, a gente dá uma aliviada no treino e aí recupera as energias e vamos lá. Certo. Meninas, como é que vocês fazem para conciliar aí esse dia a dia tão corrido com a própria universidade? Vocês estudam o quê? O curso de Educação Física aqui na Uno é bem corrido. Às vezes a gente tira o tempinho que tem para soneca, a gente estuda, a gente faz o que tem que fazer. A gente tem um período de folga também que a gente usa para adiantar as coisas da faculdade. Dá para fazer, é corrido, mas dá para fazer. Eu faço educação física aqui na Uno também, e como a Lara falou, quando a gente tem a folga do nosso treino, a gente usa para estudar, tem que ser bem organizada para conseguir conciliar as duas coisas, né? Porque realmente é bem corrido. Até porque tem todo um período de descanso também, cuidado com a alimentação, que também precisa ser respeitado, né, Michel?
elas são atletas profissionais, né? Elas fazem isso da vida, além de serem acadêmicas. Então elas têm, foi bem dito, elas têm que se organizar, né? Então tem o horário do treino, às vezes não descansa, o descanso é sacrificado porque elas têm que estudar, tem um trabalho para fazer. Nós voltamos da Argentina, teve uma atleta, a Aline, que chegou e teve que fazer um trabalho logo que tinha que apresentar à noite e não sei como é que foi lá a questão, mas ficou para aquele dia lá e ela deu uma pauleira para entregar. Então é puxado, mas se organizar dá conta, né? E quando precisa tratar, o que complica é que às vezes precisa também ir para fisioterapia, então já é um horário que você vai para fisioterapia, então ao invés de descansar, vai para fisioterapia. Mas eu sou muito satisfeito, assim, tenho muito orgulho das meninas que trabalham ali conosco. Nós estamos tendo muita sorte nas atletas que a gente contrata, elas são altamente dedicadas e comprometidas e se organizam bem. E não temos nenhum problema com essa questão de organização de horário e tal, elas dão conta. Isso, de vez em quando acontece algum desgaste físico mesmo, é natural por causa dos treinos extenuantes que a gente faz lá, né? E elas têm o domingo para estudar também, então tá tudo certo. O que elas não podem, elas já sabem, é sair para balada toda hora, aí não dá certo. Mas elas são bem comprometidas, nós somos muito orgulhosos delas. Tem aquele horáriozinho ali meio ocioso, da meia-noite às 6 da manhã, né? Dá para encaixar alguma coisinha, né? Por aí. Lara, você joga como central, é isso? Isso. Sempre foi central? Sempre. Desde que eu comecei a treinar voleibol, eu cheguei lá, eu era mais altinha da equipe, você vai lá, pode ser central. Então, desde então, eu gosto muito de ser central. E é isso. Agora, professor, qual é aí o ponto forte da Lara? O que você pode dizer dela? Tecnicamente falando, o bloqueio. O bloqueio dela, quando ela chega ali, o adversário tem dificuldade para rodar a bola. Quando ela monta o bloqueio, porque a dificuldade da bloqueadora central é conseguir chegar nas extremidades. Que ela se posiciona no centro da quadra e, de acordo com o levantamento do adversário, ela tem que correr, né? Então a dificuldade é chegar a tempo, mas quando ela chega, aí o adversário se aperta. Aí para passar por ela não é mole. Essa é a grande virtude dela. A parede do time. É o paredão. A Dani é ponteira? Sim. Sempre foi, Dani? Não. Eu comecei como central também, porque eu também sempre fui a mais alta. Mas não deu muito certo, né? Aí eu joguei de oposta durante 5 anos. E ano passado eu virei ponteira. E da Dani, o que a gente pode dizer? O ataque dela, ela tem uma... Com o perdão da palavra, ela tem uma patada. Ela tem uma mãozada na bola, assim, que mesmo a defesa bem posicionada na trajetória da bola tem dificuldade de controlar a bola, né? Porque às vezes tem a pessoa que tem técnica, encaixa, direciona o ataque e tal, mas falta potência, então a defensora consegue controlar. E a bola da Dani, a defensora tem muita dificuldade para controlar, porque é muito forte, né? Se ela conseguir, ela é muito nova ainda, se ela conseguir melhorar, ela sabe disso, se ela conseguir aprimorar um pouquinho a técnica dela, ela vai ser uma jogadora aí com um futuro brilhante, porque ela tem uma condição de ataque, assim, diferenciada. Certo. A gente observa que ao longo do tempo o vôlei feminino foi ficando assim, com um pouco mais de potência, né? Um pouco mais pesado também. Hoje, o que você diria que é fundamental, assim, que é decisivo, que faz a diferença num time? Na hora do jogo, você está querendo dizer, porque na preparação há N situações que você tem que tomar cuidado, né? O voleibol feminino sempre foi caracterizado por muito volume de jogo, ou seja, troca de bola, né? Defende aqui, ela volta para outro time e tal. E ao meu ver, a equipe que tem um poder de definição maior, ela larga na frente, porque se você definir logo não há troca de bola, então você minimiza a chance do adversário fazer o ponto. Então, hoje as equipes têm sacado muito bem, a recepção é difícil para todo mundo. Algumas equipes estão sendo diferenciadas por causa do bloqueio, é outro fator importante também, que no feminino não se dava tanto valor, hoje se dá. Mas eu acredito que a construção da jogada de ataque, né? Ataque, reataque, contra-ataque, para definir a jogada hoje é fundamental. Nós tivemos essa dificuldade lá na Argentina, contra o São Lourenço, que a gente construía bem as jogadas, a gente ia forte lá em cima e tirava do bloqueio, a defesa deles bem posicionada, subia a bola. E elas vinham e definiam a jogada, então elas não davam chance de a gente reconstruir o nosso ataque. Então, e aí a gente se viu apertado, porque vai 1 ponto, 2 pontos. Então, o que aconteceu? Elas conseguiam definir antes da gente, né? Então, eu vejo que a definição dos ataques é
diferenciados. E quem consegue definir os ataques com competência, larga na frente no jogo, com certeza. Certo. Agora, na questão de preparação, porque o jogo de vôlei, ele não tem um tempo pré-determinado, assim como futebol ou outros esportes, né? Ele pode ser, às vezes, muito longo e muito extenuante, né? Como é que é esse trabalho para que essas meninas, né, tenham fôlego, tenham resistência para jogar em alto nível uma partida que às vezes pode durar 5 sets, né? Se você quer ser forte, você precisa fazer força. Se você quer ser rápido, você precisa correr, né? E se você quer ter essa resistência, que é o que você está levantando, essa resistência específica do jogo, que é aguentar o jogo, né? Aguentar as várias ações do jogo durante um tempo longo, você precisa treinar nesse volume. Então, nós treinamos 2 períodos, já é um volume alto, né? E dentro do treinamento, o intervalo da água tem que ser curto, não pode ser muito longo, tem que ser muito próximo do jogo, né? Vamos dizer assim, fez o exercício e foi para a fila. Não pode ficar na fila muito tempo, porque no jogo não vai ter essa situação. Então ela precisa repetir várias vezes as ações do jogo durante várias vezes. E é isso que a gente procura fazer no treinamento. Ou seja, o volume de treinamento tem que ser alto. Por mais que, conforme você vai repetindo, vai cansando, vai caindo a tua potência, a tua explosão, você repetindo isso, você vai criando uma resistência específica do jogo para aguentar mais tempo executando ações com intensidade. E é isso que a gente procura fazer. A gente lá não dá muita folga, a gente treina bastante, repete muito. E haja vista que na primeira etapa do estadual infanto-juvenil, nós fizemos uma partida às 9 da manhã, que acabou 11h10, 11h15 da tarde. Da manhã, perdão. Sim. E o nosso jogo da tarde era o primeiro, que era às 3 horas. Nossa. O jogo da manhã foi tie-break, nós vencemos tie-break 15-13. O jogo da tarde, o adversário entrou meio... Passou uma sensação que achou que ia nos vencer até por causa da questão física, né? E nós vencemos 3-0. E era um adversário super difícil, né? E a gente saiu, como a parte física tá boa. E é muito por causa da preparação. A preparação é um volume muito alto. Então a gente consegue aguentar porque o volume da preparação é muito alto, né? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas eu acho que é exatamente isso. Agora falando um pouquinho da temporada aí, como é que estamos, o que se projeta, o que vem pela frente? A competição mais importante do ano nesse momento para nós se chama Jogos Universitários Catarinenses. Certo. É a competição que a gente representa a nossa universidade, a UNO Chapecó, e ela classifica para os Jogos Universitários Brasileiros, fase regional, seletiva, que envolve de São Paulo para baixo no mapa. Então, e ali se classifica para a etapa final, fase nacional dos Jogos Universitários Brasileiros. A gente nunca deixou de estar nessa fase final, né? Em 11 anos que a gente disputa os Jogos Universitários Brasileiros, só uma vez a gente não foi para o pódio, as outras vezes todas a gente esteve entre os 3 primeiros. Então, só que para chegar lá a gente tem que ganhar o Universitário Catarinense. Então, essa é a competição mais importante. Ela vai acontecer no início de julho e a gente está numa preparação aí forte para chegar bem nessa competição. O restante é secundário nesse momento. Sim. Essa competição é a competição mais importante nesse momento para nós. Certo. Meninas, vocês têm aí atletas que inspiram vocês, atletas de referência, que vocês se espelham? Quem no cenário hoje do vôlei, vocês dizem que, nossa, aquela ali é uma figura que quero chegar lá? Eu tenho, e a minha atleta que eu tenho como referência é a Jussiele, é a central do Rio de Janeiro. Ela trabalha com o Bernardinho e tal. Para mim ela é sensacional, eu gosto muito do trabalho dela. E você, Dani? Para mim é Fernanda Garay. Ela fez uma temporada no Praia Clube agora e para mim ela é maravilhosa. A nossa equipe tem uma atleta com a seleção agora, né? Temos uma atleta que foi pré-convocada, né? Ela está numa fase de testes com a seleção brasileira sub-20. E faz 2 semanas que ela está lá e acho que teríamos mais algum atleta que poderia estar lá, mas isso é a opção do técnico que está lá, a gente respeita. E egoisticamente falando até foi bom, porque se ele leva mais 1 ou 2, ele ia dificultar para nós. Mas estamos felizes pela Ariadne que está lá, ela também é universitária, né? Ela tem 18 anos, mas ela joga na categoria adulto, joga as competições universitárias. A gente está feliz, está torcendo muito por ela, que ela fique na convocação final.
e ela merece estar lá, ela é uma atleta qualificada e ela é muito comprometida também. Estamos felizes por ela. Certo, porque para atleta é bom, mas para o clube, para o time também, né? E até para motivar o resto do grupo, né? Não, é bacana, né? Você vê uma colega sua que está lá, por que você não pode estar lá, né? Então daqui um pouco é questão de oportunidade, às vezes uma tem mais cedo, uma tem mais tarde, mas poderá acontecer com todas, né? E então o grupo está muito feliz, a gente tem um grupo muito bacana, sabe? Assim, não é bom elogiar muito, mas a gente tem umas meninas muito bacanas, assim, elas são bem unidas, né? E elas ficam felizes uma pelas outras, e elas curtiram muito, muito quando saiu a notícia. A gente está na torcida que ela fique, só que isso está exigindo que outras façam o que ela faria aqui, né? Então, vai alguém não, todas vão pagar um pouquinho esse pato aí, né? Todo mundo vai ter que treinar um pouquinho a mais, né? Isso aí, vão ter que dividir a conta, é isso aí. Exatamente. Pessoal, foi muito bom tê-los aqui conosco. A gente fica na torcida, então, para que seja uma temporada excelente, para que os Jogos Universitários, né, estejam aí entre os títulos dessa temporada e queremos recebê-los novamente e também continuar dando boas notícias do nosso vôlei feminino. Muito obrigada pela participação e que seja um ano muito produtivo para vocês. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Vamos acompanhar o programa sempre, né? Ótimo. E quem sabe, esse ano é um ano que a gente vai vencer todas as competições universitárias, né? Às vezes, esse ano nós vamos trabalhar para ganhar todas as competições universitárias. Ah, que ótimo. Torcida não vai faltar e aí a gente vai trazê-los de novo aqui, então, para a gente comemorar os resultados. Então, ok, muito obrigado, viu? Obrigada. O Na Torcida dessa semana fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!